A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede da sua presença. Muito obrigada a você que se inscreveu agora. Seja muito bem-vindo. E Deus, em Cristo Jesus, abençoe você. Abençoe toda a sua casa. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte desse ministério. E juntos estamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal. Deixe aí seus comentários, deixe seu like, compartilhe e assim estamos juntos, fazendo a obra maravilhosa do Senhor nosso Deus, o maior projeto de salvação dessa terra, né? Glória a Deus, porque só há salvação no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para mim, eu sei que para vocês também é um privilégio estarmos juntos fazendo essa obra tão maravilhosa que é a obra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo de número 14, versículo de número 6 a seguir, que nos diz assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passarmos a espiar a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nossos pães. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apredejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Somente aqui, glória a Deus por esta palavra maravilhosa que muito nos ensina, meus amados. Aqui a passagem bíblica que fala, quando Moisés, ordenado por Deus, manda 12 espias espiar a terra de Canaã, a terra prometida, que fosse um dos maiorais de cada tribo para fazer esse trabalho, glória a Deus. E aqueles homens foram espiar aquela terra, e diante da dificuldade que eles encontraram lá, os gigantes viram ali que era uma terra de um povo muito forte, aqueles homens voltaram para Moisés e deram um parecer para Moisés que não era favorável para que eles entrassem naquela terra. Eles se sentiram com medo daquilo que eles viram. E quando aqueles 10 homens chegaram, falaram para Moisés essas coisas, que não tinha como entrar naquela terra, porque o povo daquela terra era grande, não tinha como. Bem verdade, havia coisas boas lá. O cacho de uva era preciso 2 pessoas para levar, mas eles ali, vendo que aquele povo era um povo forte, esqueceram da promessa de Deus, que daria aquela terra para eles, e falaram para Moisés que não tinha como entrar naquela terra. E ali o povo de Israel, nesse momento, começa a blasfemar, né? Falar coisas que não agradaram a Deus. Falando com Moisés, por que Moisés tirara ele do Egito? Que melhor seria ter morrido no Egito do que cair na espada ali no meio do deserto. Veja que aquele povo, meus amados, diante da dificuldade, eles esqueceram da promessa de Deus. Eles não creram naquilo que o Senhor falara com eles quando o tirara da terra do Egito. Então, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas a palavra de Deus para você nessa manhã, ou no momento que você vê esse vídeo, não esqueça o que o Senhor fez por você, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso, não importa a dificuldade, mas vai dar tudo certo. Então, somente fique na dispensação do Senhor, porque daqueles 12, 10 deram parecer contrário. Mas nós vemos aqui Caleb e Josué, a eles 2, deram parecer positivo, que teriam como entrar naquela terra. Simplesmente eles só tinham que obedecer ao Senhor, para que o Senhor se agradasse deles, né? Então, glória a Deus. O Senhor está falando com você. Permaneça fazendo a vontade do Senhor. Vai dar certo. O que Ele lhe prometeu está de pé. A dificuldade pode parecer grande, mas não tem dificuldade grande para o nosso Deus, porque Ele é maior que todas as coisas, glória a Deus. Caleb
E Josué, ali eles permaneceram, crendo na palavra do Senhor. Permaneceram crendo naquilo que o Senhor tinha lhes falado, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do que eles viram ali, aquele gigante, aquele povo forte, mas eles não temeram, porque eles sabiam que era o Senhor que iria fazer aquela obra maravilhosa na vida de cada um deles, levando-os até a terra prometida. Então, glória a Deus por isso. Não temas, porque você, meu amado, minha amada, vai chegar aonde o Senhor falou, porque não é sobre você, mas é sobre Deus. E se Ele falou, acontecerá em nome de Cristo Jesus, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele é fiel para cumprir com a palavra que Ele assim tenha dito, né? Tenha lhe dito, né? Glória a Deus por isso. Aquele povo ali se rebelaram. A ira do Senhor desceu sobre aquele povo, né? O Senhor queria destruir aquele povo. A gente vê alguns capítulos abaixo, alguns versículos, perdão, abaixo, que o Senhor fala com Moisés, né? Que até quando aquele povo ia continuar assim, né? Então, veja que tem pessoas que estão andando na presença do Senhor, mas não tem um coração firmado no Senhor. Se você que está me ouvindo ainda não se firmou, firme-se nessa manhã, firme-se no momento que você vê essa mensagem. O Senhor nosso Deus, meus amados, é um Deus poderoso. O Senhor nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firme-se nessa manhã, nesse nome maravilhoso, nesse nome que traz salvação. E medite nas Escrituras, porque é ela que lhe indicará o caminho da vida eterna. Ou seja, as Escrituras é que testificam de Jesus. E toda a palavra do Senhor é divinamente inspirada pelo nosso Deus. E quando nós obedecemos, Ele assim vai nos orientando, vai assim nos guiando, mesmo que uma hora ou outra não sejamos fracos, fracassem em algum momento, mas nós temos ali o nosso Deus, Jesus ao nosso lado, intercedendo por nós, à medida que nós nos arrependemos e voltamos novamente ao caminho, fazendo as com vontade, o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos perdoará, sarará a nossa terra e nos dará a vitória, glória a Deus. Mas aquele povo estava rebelde, eles estavam sem fé naquele momento. Mas o Senhor ali falara, e aquele povo ali viram, mais uma vez, a presença do Senhor, por meio da nuvem ali na vida deles. E o Senhor, nosso Deus, ali não destruiu aquele povo, naquele momento. Mas nós vemos que por aquele povo blasfemarem, por aquele povo todo o tempo está com vontade de voltar ao Egito, né? Por mínimas dificuldades, eles esqueciam da promessa de Deus e tinham vontade de voltar ao Egito. E ali aquele povo, daquela geração velha que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe, aqueles que creram na promessa, foi que entraram na terra prometida, né? Glória a Deus. Aqueles que do tempo de Josué e Calebe acabaram morrendo no meio do deserto, porque reclamavam, porque não acreditavam naquilo que o Senhor falara. E às vezes acreditavam um momento, mas logo se desviavam. Então, meu amado, minha amada, fique firme na presença do Senhor. Não tire do seu coração o que o Senhor tem lhe falado. Creia na palavra do Senhor, que ela é verdadeira. Creia em tudo que o Senhor tem falado ao seu coração e dará tudo certo, porque nós um dia também entraremos na terra prometida. Um dia nós adentraremos os céus para a glória do Senhor nosso Deus. Porque nós, permanecendo em Jesus, temos a certeza da sua volta e que um dia nós nos encontraremos com Ele para a glória do nome dEle. Então não desista, mas fique firme. Se o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Ele disse para Jeremias, na sua palavra, que Ele é o Deus que vela pela palavra dEle para o cumprir. Então, alegre-se nessa manhã. O Senhor, mais uma vez, está renovando a sua esperança e lhe dizendo mais uma vez por meio dessa palavra: eu sou fiel para cumprir aquilo que te prometei. Glória a Deus. Se o Senhor tem falado da sua salvação da sua família, permaneça crendo. Por mais difícil, por mais desviado que esse povo esteja, por mais rebelde que esse povo esteja, mas creia.
São homens e mulheres de Deus, porque o Senhor assim falou, o Senhor assim o fará. Seu negócio irá prosperar, seu ministério, o Senhor irá abençoar. O Senhor irá trazer existência, aquilo que Ele tem falado ao seu coração, por meio de Cristo Jesus. Permaneça tão somente, obedecendo a palavra do Senhor. E não temas, porque fiel é o Deus que lhe prometeu, para lhe dar vitória em nome de Cristo Jesus. Como Josué e Caleb confiaram, confie, porque não tem gigante que o Senhor nosso Deus não possa destruir. Não tem inimigo que se levante contra você, contra a sua casa, que o Senhor nosso Deus não possa abater. Permaneça na dispensação, orando, vigiando e confiando, que com certeza já deu tudo certo em nome de Cristo Jesus. Oremos.